Muito boa noite, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade aí na nossa playlist O Evangelho no Lar, como vocês bem sabem, né? No último vídeo eu acabei gravando até, mas tive um problema com o áudio e por conta disso eu não postei. Mas a minha prece foi feita, como de costume. Apenas não achei bom não postar porque está muito baixinho o áudio. E também eu não tive tempo de poder tentar recuperar esse áudio para vocês, né? Mas enfim, né? Estamos seguindo adiante aí. E hoje acho que deu tudo certo. Eu me programei melhor com a questão do áudio aqui, que acho que está bem melhor hoje, né? E é isso aí, tá bom? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e me lembrei de uma frase que eu conheço há alguns anos e que acho importante colocá-la para vocês. Essa frase é de um dramaturgo inglês chamado Edward Albee, né? E ela fala assim, ó, às vezes você precisa se aproximar. Deixa eu passar o caminhão. Às vezes você precisa se afastar muito de um ponto para atingir outro relativamente próximo. Essa frase é uma frase muito legal da gente pensar, né? Mas fala especialmente das grandes lutas que nós devemos ter internas, né? Pra gente, obviamente, tentar chegar num acordo a respeito do equilíbrio da vida, né? Às vezes a gente tá procurando tanto, tá fazendo tanta força por uma coisa, por um lado, e na verdade o que a gente precisa é relaxar pra, né? Enfim. É uma frase que dá pra meditar bastante. Como vocês sabem, que o Evangelho no Lar é uma proposição espírita, nós usamos aqui sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também esse livrinho aqui que é Reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado. E a gente usa também Flor do Dia, que é esse livro aqui do Ciro Prembaba. O Giló está ali em cima, como sempre, aprontando as dele. Ele dorme o dia todo, mas é só começar a fazer prece, ele começa a agitar, andar lá em cima, aqui dos livros, aqui na minha frente. Tem uma estante de livros, de equipamentos e tal, ele fica andando ali e eu fico tenso. Por isso que eu fico olhando toda hora pra cima, pra ver se ele não vai derrubar nada na minha cabeça. Né? Até hoje ainda ele não conseguiu, mas eu tenho fé que um dia ele vai conseguir ainda. Tá bom? Agora 21 horas do dia 21 de maio. Interessante, né? Em Bragança Paulista, um clima gostoso e vamos nessa, tá certo? Como vocês bem sabem, a gente sempre faz 8 minutos de respiração, que é para que a gente, vamos dizer assim, a gente se desprenda do dia, né? Afinal de contas, tudo que a gente coloca energia ganha dimensão, ganha proporcionalidade, né? Há quem diga até que a nossa realidade é produto da nossa criação, né? Da nossa imaginação, né? Ou seja, o nosso cérebro só consegue perceber as coisas às quais nós estamos ligados, ou seja, a gente só consegue interagir nessa realidade de acordo com aquilo que a gente consegue perceber, que eu acho que de certa maneira é muito verdade. Mas vamos lá. Então o que a gente faz? Como a gente passa o dia todo pensando nos problemas, nas vidas, nas obrigações que nós temos, nas preocupações, nas lutas, enfim, naturalmente a gente está pondo energia nisso, né? E naturalmente o que vai acontecer é que a gente vai ficar preso meio que nessa massa energética, né, do dia normal, do dia que eu gosto de chamar de dia de ordinário, né? Porque ao mesmo tempo que na acepção literal da palavra está correto, mas também tem uma ironia, né? Que é o dia de ordinário, né? Então por conta disso é bom que a gente faça uma respiração para se descolar dessa realidade um pouco e de repente entrar numa egrégora diferenciada de relaxamento, de boa vibração, de paz, para que a gente tenha condição naturalmente de fazer um bom momento de prece aqui. Então esse é o objetivo.
Aí como é que a gente faz? Eu vou explicar para vocês como que é feita essa respiração. Eu vou contar aqui 8 minutos, marcar. E assim que terminar esses 8 minutos de respiração, de exercício de respiração, a gente vai então começar efetivamente a nossa prece, tá bom? Eu informo isso porque às vezes a pessoa está chegando aqui, né? Aí eu começo a respirar, a pessoa desiste, né? Mas são só 8 minutos, então se você quiser pular essa parte, você fique à vontade. Eu não indico, mas vamos lá, tá bom? Faça a respiração aí na sua casa, porque isso é importante, tá bom? Lembre-se, a nossa alma, nosso espírito, né, ele é eterno, né, ele é indestrutível, ele é eterno. E aí o que que acontece? Não tem problema. Olha, é um furo? Vixe, não posso usar mais, ó, tá furado. Né? Nosso espírito é eterno, então assim, não tem problema nenhum a gente gastar 8 minutos da nossa vida se concentrando naquilo que é eterno, naquilo que dura muito. Então é pedir muito pouco, né? Beleza? Vamos nessa então. Como é que a gente respira? A gente respira assim, ó. A gente inspira até a metade da nossa capacidade pulmonar, pausa, inspira de novo até locupletar, ou seja, até terminar toda a nossa capacidade pulmonar, pausa, e aí a gente solta lentamente. E aí quando a gente faz isso, a gente imagina uma fumaça branca saindo, uma bruma, uma névoa saindo do nosso nariz, boca, poro, qualquer lugar que você quiser. Porque de certa maneira a gente vai estar exteriorizando, ou seja, jogando fora a nossa energia, essa energia mais densa. E por uma lei da natureza, naturalmente a gente vai absorver logo em seguida uma energia mais, vamos dizer assim, harmoniosa, né? Harmônica com a nossa realidade do momento, que é de paz, de tranquilidade. E obviamente a gente vai ficar, vamos dizer assim, menos perturbado para o nosso momento de vibração, tá certo? Bom, aqui ao fundo nós estamos ouvindo a música Aurora, do John Easton. Tem aqui mais alguns minutos ainda, certo? E aí logo em seguida então a gente vai para a evocação dos nossos bons amigos. Enfim, fiquem tranquilos que eu vou avisá-los a respeito do momento de a gente terminar o nosso exercício. Tá bom? Tô marcando aqui agora então e vamos lá, vai. Eu vou subir o som e a gente continua respirando.
muito bem, gente.
É isso aí. Então agora a gente vai passar a parte da evocação dos nossos bons amigos, para que a gente então estabeleça aí uma egrégora de paz, de harmonia, para que a gente possa fazer a nossa prece então, tá bom? Eu geralmente, como vocês sabem, gosto de abrir as minhas mãos assim bastante, né? Porque quando eu abro bastante as minhas mãos, eu ativo os chakras das palmas das mãos, isso é muito legal, tá certo? Então vamos lá? Sendo assim, pedimos humildemente a presença dos bons espíritos que nos acompanhem a partir desse momento na nossa prece, na criação de uma egrégora favorável que nos ajude, obviamente, a vibrar positivamente por todos aqueles que necessitem a partir de agora e que estejam conectados às nossas preces. Pedimos humildemente a proteção dos bons espíritos para que nas nossas casas tudo flua tranquilamente, para que nós possamos de fato ter a calma e a paciência necessária para vibrarmos positivamente durante esse nosso momento. Que estando tranquilos, possamos oferecer os melhores eflúvios de paz, de amor e de prosperidade para aqueles irmãos mais necessitados, e que os bons espíritos possam usar as nossas energias e vibrações da melhor maneira que lhe aprouverem. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. O Homem de Bem, página 192. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei e se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizessem. Tenha fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se, em todas as coisas, à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens corporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e ele as aceita sem lamentações. O homem de bem que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo faz bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal assim com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, acudir aos seus interesses, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. É um bom humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens.
respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa ninguém se não pensa como ele. Em todos os momentos a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, certo de que que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante uma ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. Peraí, gente, só um segundo aqui que a minha lâmpada caiu. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que é aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem, que possa atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que não há nele algo melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo e nem mesmo os talentos à custa dos outros. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa sem exagero os bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sob o seu mando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa a sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os seus deveres e sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Essa não é uma reação completa de todas as Essa não é uma relação completa de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, esse daqui é um tipo de leitura que eu gosto muito. Por quê? É uma leitura sem assinatura. Não tem nenhum espírito, nenhum nome assim, né, atribuído. Nossa, que ser de luz, né? Que dita umas palavras como essa. Mas ao mesmo tempo são palavras bem bonitas, bem coerentes, eu acho. Né? E é óbvio que ainda na nossa atual condição ainda, né, estado de evolução, a gente está muito longe de conseguir isso aí ainda, né? É lógico que para algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade de se aproximar dessa referência, mas obviamente não se trata de uma tarefa fácil, visto que essa transformação ela depende de muitas etapas. E especialmente, né, o conhece a ti mesmo, né, que é o que naturalmente traria uma calma e uma paciência e uma tolerância e uma indulgência para com o outro, né? Na maioria das vezes a gente não pratica. Então é óbvio que a gente está verdadeiramente longe desse modelo, dessa referência. Mas assim mesmo eu gosto muito disso, sabe? Porque faz a gente refletir, nossa, dessas qualidades todas que são
interessantes, quantas eu tenho, né? Quantas dessas eu posso aplicar a mim mesmo, né? Porque o ser humano, especialmente se você está estressado num trabalho, a gente não precisa ser hipócrita, na maioria das vezes que a gente quer diminuir o outro para a gente se, né? Tipo, não fui eu que errei, foi o fulano, ou, né? Outro exemplo, sei lá, eu deixei lá para fazer, mas o fulano não fez, né? Ou seja, a gente na maioria das vezes tenta, né? Tipo, outro exemplo. Se eu fizesse eu faria de um jeito diferente, eu faria assim, ou assado. Ou seja, como se você tivesse no poder do que é o certo e o outro não tivesse. Como se você tivesse razão e o outro não tivesse. Né? Então essa natureza do ser humano ela é muito complicada no sentido de um certo nosso ponto de referência é a falha do outro, né? A gente se posiciona dentro da lacuna que o outro deixa, na maioria das vezes, né? E o que é muito complicado, porque a gente só vai, a partir do momento que a gente ganha a própria autonomia, né, que é quando a gente não tem medo, a gente tem uma autoestima equilibrada, a gente, né, não se deixa levar pelas paixões nem pelo medo de ser quem somos. Aí naturalmente a gente vai conhecendo a si mesmo e a gente vai perdendo essa vaidade, que na verdade nada mais é do que uma proteção que nós usamos para a gente sobreviver nessa sociedade doente e difícil que a gente vive, né? Então é como se fosse um sistema retroalimentado, né, por nós mesmos. Ele nos agride, mas loucamente a gente continua dando manutenção nele, né? E é um negócio engraçado, né? Hoje eu estava vendo também uma frase do Cabailon, né? Que são as 7, segundo o Cabailon, né? Que é um livro que diz que são as 7 leis herméticas da vida, que diz que o universo é regido por essas 7 leis, né? E aí fala que uma das leis do Cabailon, né? Que é a paridade, né? A polaridade, na verdade. Que, né? Nesse caso, né, que assim, né, é uma coisa que parece teoricamente contrária à outra, é exatamente a mesma coisa, só que num nível diferente, né? Então, por exemplo, tem até um exemplo do termômetro, né, que assim, por exemplo, tudo que está dentro do termômetro é temperatura, né? Às vezes mais quente, às vezes mais fria. Então, por exemplo, mas tudo é temperatura. Então, assim, dentro desse sistema, né, a gente, da polaridade, a gente entende justamente essa coisa, né, que assim como o ódio e o amor são aparentemente contrários, né, eles também de algum jeito ali, ó, né, assim, vou tentar explicar. Se você ama uma pessoa, você pode vir a odiá-la, e o contrário também é possível. Se você odeia uma pessoa, você pode vir amá-la, né? Então, só vai mudar o grau, mas as duas coisas fazem parte da mesma natureza, entende? Então, é importante a gente pensar nessa coisa de que quanto mais a gente agride o mundo, parece que mais o mundo nos agride. É um contrassenso quase, né? A gente, para se defender desse mundo, a gente fica cada vez mais agressivo, e quanto mais agressivo a gente fica, mais agressividade a gente recebe, né? E ao passo que se a gente quisesse estar, vamos dizer assim, numa polaridade diferente, né? Que a gente oferecesse amor, né, que seria exatamente a polaridade, o grau diferente, né, o grau diferente dentro da mesma escala. Então, quanto mais amor eu oferecesse, obviamente eu receberia também, né, ou pelo menos anularia essa maldade, essa vingança, essa disputa terrível que a gente vive, que obviamente nos machuca, né? Então é uma coisa para a gente pensar, uma coisa para a gente refletir muito, de que assim, né, a gente sempre vai ter mais daquilo que a gente vibra o tempo inteiro.
Então, se você está vibrando raiva, disputa, ódio, medo, naturalmente você vai receber mais isso também, né? E aí, como que, né, que todo mundo perguntaria, pergunta óbvio, como que resolve isso? Puxa vida, eu não quero viver isso, o mundo está muito difícil, não sei o que lá. Bom, como viver? Ganhando autonomia. Para você ter autonomia de você mesmo, você precisa se conhecer. E para se conhecer tem várias técnicas, que é o quê? Do que eu gosto? Mas por quê? E aí depois, mas por quê de novo? Né? Então é bom que a gente sempre insista na mesma pergunta, né? Mais de uma vez, para que a gente tenha a possibilidade de receber uma resposta que seja uma resposta verdadeira. E eu falo que é importante perguntar mais de uma vez, porque naturalmente quando a gente responde uma pergunta já de bate-pronto, fatalmente quem responde é o nosso caráter, vamos dizer assim, que responde. Por quê? O que é o caráter? O caráter é o somatório de... Como é que eu posso explicar isso? Que eu poderia dar exemplo. É o somatório das experiências que a nossa personalidade sofreu. Então, assim, quando a gente... sei lá, a pessoa fala assim, sei lá, você... Um exemplo, você achou uma carteira na rua. Aí a pessoa pergunta assim, você achou uma carteira na rua, você devolve? A pessoa chega e fala assim, você devolve? A primeira resposta que vem imediata é, ou eu devolvo ou eu não devolvo. Essa é a resposta do caráter. Se depois você for pensar, a tua opinião pode mudar. Mas a resposta do caráter é uma resposta imediata. Ela é uma resposta, sabe, de bate-pronto. No fundo, você sabe o que tem que fazer. Essa é a primeira resposta. Aí depois você começa a pensar, refletir. Né? Você devolve, certo? Aí eu pergunto para você, mas por que você devolve? Aí já entrou num novo... a pergunta ficou muito mais profunda. Porque é errado. Você pode responder, porque... Mas por que é errado? E aí quando você entra no terceiro nível de porquê, é que aí realmente você começa a ter respostas mais sensatas. Né? Então, dizem, né, os estudiosos que a nossa mente não suporta o terceiro porquê, né, geralmente, porque devido ao fato de que a gente está sempre mascarando as nossas respostas, né, de algum jeito, seja por fatos emocionais, seja por experiências pessoais, a gente está sempre mascarando isso. Mas aí quando você começa naturalmente a entender e fazer muitas vezes essas perguntas sobre os mais diferentes assuntos, você começa a conhecer você mesmo, né? Conhecer os problemas da tua vida. Por exemplo, você começa a pensar, mas sei lá, eu não gosto do meu trabalho. Mas por quê? Porque o meu chefe é chato. Aí você pergunta, mas por que o meu chefe é chato? Porque ele não deixa eu fazer isso, porque não deixa eu fazer aquilo, porque ele sempre dita a regra errada, porque não sei o que lá. Mas por quê que o seu chefe faz assim? Ou, por outra, por que você se irrita com isso? Que aí talvez seria a resposta, porque eu sou muito parecido com ele ou com ela. Porque a gente concorda em muita coisa, mas a gente diverge em algumas coisas, enfim. Aí você vai chegar numa resposta mais sensata, e essa resposta sensata naturalmente vai fazer você se conhecer, vai te dar autonomia. A um ponto que você não vai mais reagir numa situação por medo. Porque na maioria das vezes a gente reage por medo. A gente tem algum trauma, alguma coisa interna lá, e a gente faz a gente reagir. E aí geralmente essa reação por medo, ela é uma agressão. Né? Ela vem de forma agressiva. E para ganhar essa autonomia, naturalmente a gente tem que se conhecer a si mesmo, né? E todos os dias se perguntar, e todos os dias investigar para tentar achar a razão de por que as coisas são como são e por que a gente percebe a realidade desse jeito, entende? Enfim, tá certo? Então vamos lá.
Vamos fazer essa primeira prece, que é a prece pública. Eu gostaria que nós fizéssemos a prece pelos espíritos, pelos nossos amigos desencarnados ou inimigos desencarnados, a fim de que cada um receba o seu quinhão de acordo com a sua vibração. Se você está no momento mais tenso, mais, né, mais perturbado, você pode rezar, né, você pode orar pelos espíritos no entorno que estejam precisando de ajuda, né? E se você está num momento de paz, mais tranquilidade, você pode orar, obviamente, pelos espíritos amigos, os espíritos que a gente chama espíritos de luz, né? Agradecer a eles por isso, tá? Então vamos nessa? Pai nosso que estais nos céus, infinita é a tua luz e a tua bondade. Santificado seja o vosso nome. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. O Pai aconselhando os filhos. A vida é dura, temos de vencê-la. Um dos filhos: se tu já venceste, ensina-nos. Eu vou ter que comentar uma coisa aqui, que essa frase é muito bonitinha, muito simples, mas ela também pode ser muito complexa. Porque, obviamente, os nossos valores durante a nossa vida vão mudando, né? Então, quando a gente é jovem, a gente sempre acha que... Não é que a gente sempre acha, mas muitos filhos acham que os pais foram superados por eles. Muitos filhos acham que os pais, de algum jeito, em alguma situação, fracassaram com eles, né, com os filhos. E obviamente a gente sabe que existe um desejo natural de todo filho de superar o pai e a mãe, né? E aí naturalmente, visto dessa maneira, não colocado dessa maneira, mas visto dessa maneira, muitos pais e mães são os fracassos na visão dos filhos. É óbvio que isso é muito dividido, é óbvio que tem muita pontos de vistas diferentes, mas qual filho não se acha mais esperto do que o pai e a mãe? Quantos não se acham mais espertos do que os seus pais e que as suas mães? Isso é quase uma coisa unânime, né? E é natural da vida, afinal de contas a gente veio depois, a gente sabe de coisas que eles não sabem.
né? E às vezes a gente nunca para pensar, né? E refletir sobre o que eles sabem e que a gente não sabe, né? Porque esse ímpeto da juventude faz a gente perceber apenas aquilo que está debaixo da nossa alçada, né? E aí a gente não percebe, obviamente, aquilo que os nossos pais ganharam em experiência, em valor, em, sei lá, em abnegação, em resiliência, por terem que, por exemplo, eu vou dizer para o filho agora, né? Para os filhos, né? Uma mãe que tem que criar um filho, ela abandona um monte de coisa. Ela tem que fazer uma escolha na vida dela, né? Especialmente aqui no Brasil, na América Latina é assim. Na América do Norte não é assim, né? Mas na América do Sul, uma mãe, ela simplesmente vai mudar completamente a vida dela. Ela vai ter que, na maioria das vezes, desistir de muitos e muitos sonhos dela, né? Para que ela tenha condições plenas de criar uma criança. E por mais que ela diga que não, a vida dela vai mudar com essa criança, vai mudar muito. E obviamente isso vai dar a ela outras autonomias que ela nem pensaria que teria condição de ter. Por exemplo, paciência, resiliência, força de trabalho, intuição, um monte de coisa. Ela vai ter que, enfim, né? Então, obviamente, ela é como se a vida dela, de algum jeito, parasse no tempo e nascesse, começasse uma nova vida, a vida da mãe. É uma outra vida, é um outro negócio, é uma outra situação. Só que na visão de um filho, às vezes, ele não tem nem condições de balizar isso, nem de entender isso, porque ele nunca passou por isso. E nem nunca vai passar, né? Então, talvez de uma filha, né, que sendo mulher e queira engravidar, né, talvez tenha a chance de passar pelas situações parecidas e, obviamente, né, lá na maturidade, entender o valor de uma mãe, enfim, né, e de todo o esforço que uma mãe tem que fazer para se criar um filho. E o que eu quero dizer é basicamente que o jovem às vezes não tem condição de balizar porque ele não passou pela experiência, ele não sabe o que é, né, ele faz só ideia daquilo que seja e esse é o processo da vida, na verdade, né? E o contrário também acontece, né? Porque a mãe e o pai sempre acham que o filho é maravilhoso, que a filha é maravilhosa, na maioria das vezes, né? E o pai e a mãe sempre olham para o filho ou para a filha e falam: nossa, como são bobinhos, como são imaturos, como eles não sabem da vida, que medo eu tenho de vê-los na vida, né, vivendo a vida, porque eles realmente vão quebrar muita cara, né? Então essa leitura aqui essa reflexão do Jacó, né? A gente precisa, na verdade, pensar na questão do que é, qual que é o valor que está em discussão. O que é vencer na vida? Vencer na vida é ganhar dinheiro? Vencer na vida é ter paz? Vencer na vida é não ser preso? Conseguir, né, não ser preso? O que eu quero dizer com esses exemplos é que existem vários valores embutidos aí, e cada um vai viver de um jeito. Mas a questão toda é, né, que a gente seja um pouco mais humilde também, né, de perceber que nem sempre a gente tem razão, nem sempre só a gente está certo. Isso vale para uma mãe que acha que o filho é um idiota. Isso vale para um filho que acha que a mãe ou o pai são um fracasso, né? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa ter empatia, né? Para a gente perceber que
É, que nada é por acaso, né? Que a vida é um sistema intrincado de situações, a realidade é uma coisa que corrobora a nossa existência, ou seja, é tudo junto ali, é uma coisa ligada à outra o tempo inteiro. Enfim, essa realidade ela é moldada por nós mesmos, né? Então a gente precisa ter um pouco de pé no chão, que seria, vamos ter empatia, vamos olhar, deixa eu me colocar no lugar do outro para ver se eu consigo entender a visão dele, para ver se do jeito que ele pensa tem alguma razão, se isso faz sentido, né? Se isso faz algum sentido, né? Que é o que eu consigo depreender, vamos chamar assim, dessa leitura aqui, dessa leitura do Jacó, que apesar de muito simples, ela é muito profunda, né? Aliás, o simples é muito erudito, né? O simples é uma coisa sofisticada pra caramba, né? Enfim. Vamos aproveitar esse momento aqui então, dando continuidade à nossa prece, de a gente fazer uma prece por nós mesmos, pelas nossas necessidades, pelas coisas que estão angustiando a gente nesse momento, que estão, enfim, né? Cada um vai se concentrar na sua necessidade. Nós vamos fazer uma prece aqui então. Queridos bons amigos, vós que permitis que nós tenhamos o entendimento do que é necessário, e vós que nos ajudais tanto em nossos processos evolutivos, pedimos humildemente que nos abençoem, iluminando a nossa caminhada, iluminando a caminhada daqueles a quem amamos, permitindo que nós tenhamos o nosso trabalho, que nós tenhamos o nosso sustento, permitindo que nós tenhamos condições de conseguir daquilo que precisamos. Se for da vossa vontade, continue nos ajudando e permitindo que a gente encontre os melhores caminhos dentro dessa realidade. E que Jesus abençoe a todos nós, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Tempo de colher. É importante lembrar que só colhemos o que plantamos. Essa é uma lei básica da natureza. Por exemplo, se você planta couve, você colhe couve. E não é outra coisa. Mas muitas vezes você questiona o que acontece na vida dizendo: eu estou colhendo couves, mas eu não plantei couves. Isso não pode ser verdade. O karma nunca erra o endereço.
Eu só vou comentar uma coisa muito simples, né? Que se a gente for olhar pelo lado da vibração, é bem isso que acontece. A gente fica inseguro na vida, a gente vibra medo, e a vida vai trazer para nós mais situações para testar o nosso medo. A vida nos faz corajosos. A gente age com coragem. E a vida sempre vai trazer situações em que nós precisamos experimentar a nossa coragem. O que vai mudar a razão da experiência é justamente a maneira como nós decidimos enxergar essa situação. Tá certo? Então eu espero que a gente continue essa reflexão às 3 da manhã, na hora que a gente acordar. Eu acordo sempre 3 da manhã e fico uma meia hora ali fritando com coisas aleatórias, e às vezes eu me pego pensando sobre essas coisas. E não esqueça nunca de agradecer a Deus, porque cada vez que a gente agradece, tudo que nos vem, tudo que nos aparece, são oportunidades que a gente tem de lapidar a nossa consciência. Não se esqueçam disso jamais. Mas não fiquem se vitimizando, apenas usem essa oportunidade como uma oportunidade de avanço, de lapidação da nossa consciência. Reflitam sobre isso. Tá bom? Tudo passa. Até a uva passa. Tá bom? Brincadeiras à parte. Bom que vocês estejam aqui, estiveram aqui. Agradeço demais. Boa noite para vocês. A gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Até lá, gente.